atividade aqui em Tupã-Açeretã que tem se consagrado como uma atividade de sucesso nos últimos tempos e realizado ou uma necessidade ou até um desejo de muitos casais, né? Trata-se do casamento coletivo, que acontece aqui em Tupã-Açeretã numa parceria com a titular do cartório de registro civil, a Margot Virginia de Souza, e a municipalidade, né? E desse ano também estará acontecendo isso. E a Margot, em contato conosco, estará nos trazendo um pouco mais de detalhes, até porque, teoricamente, já se encerrou aí o prazo para as pessoas, os casais que queiram se inscrever, mas me parece que há ainda a possibilidade, se alguém deseja participar dessa atividade, parece que isso ainda é possível. Mas quem pode nos ampliar essas informações e dar mais detalhes é a própria Margot, que está em conexão conosco lá desde o cartório de registro civil, e pode nos ampliar essas informações. Margot Virginia de Souza, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bom, doutora? Bom dia, Miguel. Bom dia. Eu agradeço muito a possibilidade, né, a oportunidade de falar sobre esse evento, que é um evento, é um acontecimento. Quero parabenizar vocês por sempre darem espaço a ações comunitárias e te agradecer pessoalmente, porque eu sei que tu és um defensor ferrenho, né, dessas ações e sempre pronto a divulgá-las. É sempre um prazer. Casamento é uma coisa importante, não é apenas um evento social, né? Então, eu estou aí à disposição para os questionamentos e vamos falar sobre isso, que é uma decisão bastante séria que tomamos na vida, a rigor uma vez na vida ou eventualmente mais vezes, porque eu sempre digo, casar é muito bom, é bom e é importante as pessoas formalizarem. Sem dúvida. Aliás, a senhora é um exemplo de um belo casamento, né? Uma parceria muito bonita que vocês têm, a senhora e seu esposo. Mas, Margot, obrigado pelas suas palavras e é um prazer poder auxiliar e fazer a nossa parte num evento tão significativo, porque, como você bem comentou, o casamento não é somente uma celebridade, uma celebração, uma atividade social, digamos assim, mas ele também é um compromisso entre ambas as partes. É um tema bem interessante. Você já comentou sobre isso em outras oportunidades, mas é bom reforçar por que é importante o casamento na união de duas pessoas? Miguel, com frequência as pessoas chegam aqui no cartório e dizem, eu quero legalizar a minha relação. E eu rebato essa fala, porque na realidade as pessoas não estão legalizando nada, porque as uniões, sejam formais ou informais, não são ilícitas, né? Então, quando nós vamos buscar o casamento, a cerimônia civil, nós estamos formalizando uma relação, uma união já pré-existente ou uma união que nós queremos que aconteça, né? Qual é a importância do casamento? As regras do matrimônio civil estão ali no Código Civil, né? Quando eu contrair o matrimônio, quando eu me casar, eu vou estar aderindo a cláusulas que estão no Código Civil. E elas são irrefutáveis, né? Elas são aplicadas automaticamente a partir do dia que eu disser, a partir do momento que o juiz de paz disser, declaro-os casados, eu já estou casada e aquelas regras já estão valendo. Significa dizer que quando eu não cumprir com algumas daquelas regras, eu posso sim estar imputando em alguma imprecisão jurídica, né? Eu vou falar dessa forma. Mas elas estão aí, elas são irrefutáveis. Quando é que isso, na prática, acontece? Em alguma situação que eu tenha que ir no meu dia a dia e que eu não precise comprovar que eu já vivo com uma pessoa, sabe, trazendo testemunhas, declarações. Eu levo a minha certidão de casamento e está feita a prova de que eu estou casada. E está ali a prova do que eu acordei, do que eu concordei com o meu cônjuge em relação ao nosso patrimônio, aos nossos filhos e à nossa convivência. Então, essa inquestionabilidade, ela é importante, ela é tranquilizadora, ela é objetiva, porque eu não vou precisar provar nada. Quando é que a gente vê na prática essas situações? Quando a pessoa sobe a condição ou desce a condição de viuvez, um dos cônjuges vem a falecer. Eu tenho visto algumas pessoas tendo que fazer uma peregrinação para demonstrar na saúde pública, na previdência pública, que ela era casada, que ela vivia com a pessoa, que ela tinha um patrimônio, que ela tinha filhos. Então, ela tem que levar um monte de provas, né, do fato em si. Com a certidão de casamento, com o casamento civil, ela não tem que demonstrar fatos.
O fato já está ali demonstrado pela certidão de casamento e as regras estão lá no Código Civil. Então, essa formalização, ela vem em benefício das pessoas. Uma das grandes alegações que dizer, mas casado é quem bem vive. Casado é quem bem vive casado, ou namorando, ou numa união estável. Bem viver não tem nada a ver com a cerimônia civil, com a formalização da relação. Né? Mas o casamento é muito difícil de desfazer. Qualquer relação que esteja em crise, ela tem as dificuldades inerentes à crise. Mas se tu tens uma relação informal e dessa relação tu tens filhos menores ou incapazes, né? Tu também vai ter alguma dificuldade na dissolução daquela cerimônia, seja ela civil, pelo casamento, ou seja ela informal, pela união estável, porque tu vai ter que desfazê-la lá no fórum. As regras patrimoniais também são as mesmas, né? Se eu dissolver a minha união civil ou estável, eu vou ter regras de partilha de patrimônio. O casamento já tem as regras claras. Eu escolhi o meu regime de bens para o casamento. Quando esse casamento terminar, se terminar, as regras estão aí e ninguém pode discuti-las. Então, são incontáveis aspectos positivos que há na união formal de uma família, de um casal, de pessoas. Tudo isso é muito importante que que eu enfatize, eu gosto de enfatizar isso, porque a fala é sempre a mesma, muita burocracia. Nós, quando nascemos, já ingressamos no rol da vivência burocrática. Isso nós não podemos escapar. E a burocracia, ela não é ruim. Quando ela traz segurança jurídica, quando ela traz clareza, ela não é ruim. Ela é ruim quando tu tem que peregrinar aqui e ali para provar alguma coisa, para provar que tu vive, que agora, graças a boas ações, não é mais necessário, mas a peregrinação, a burocracia ruim é essa, que te conduz a vários departamentos públicos para demonstrar coisas que todos já sabem, enfim. Isso é burocracia. Agora, aquilo que diz a união ao casamento é segurança jurídica, que a gente precisa, não é para amar, né? Mas é para conviver. Para amar, tu não precisa de nada, assim, é só amar. Certamente. Margot, quais são os regimes de bens que é possível hoje se adotar num casamento? Olha, se a pessoa passível, né? Por exemplo, ela é maior de idade, ela não tem nenhum empecilho, assim, ela pode escolher qualquer um dos seguintes: comunhão universal de bens, separação total de bens e comunhão parcial de bens. O que as pessoas comumente entendem como regime legal é o da comunhão parcial de bens. Esse regime estabelece que aquilo que tu adquirires a partir do casamento, né, da união do casamento, enfim, aquele patrimônio é do casal. Tá? Então, se esse casamento se dissolver, só será partilhado aquilo que o casal adquiriu comprovadamente. Eu sempre oriento assim, vai comprar House Metolips, pega a nota fiscal, para dizer quando comprou. Né? Porque o patrimônio, infelizmente, Miguel, a lástima do casamento não é o casamento em si, mas é as pessoas usando o patrimônio, muitas vezes, para punir alguma ação perversa do outro cônjuge, enfim, são essas questões assim de foro íntimo, né? Mas a regra patrimonial é essa. Temos também a separação total, que ela vem no formato de, ela é aquela, quando eu quero, né? Eu posso escolher o regime, eu vou lá e quero o regime da separação total de bens. Esse regime estabelece o seguinte, que nada do que nós adquirirmos ou do que nós levarmos para o casamento, desculpa, que é um papel aqui, nada disso é do casal. Tudo isso é daquela pessoa que adquiriu. Então, eu casei, comprei uma casa, é minha. Esse regime, ele requer o pacto antinupcial. Eu tenho que ir lá no tabelionato, depois que eu fizer os papéis aqui, vou lá no tabelionato e digo, eu vou casar e escolhi esse regime e preciso firmar um pacto antinupcial. E nesse pacto eu vou colocar o regramento, as cláusulas, né, patrimoniais do meu casamento.
que assim, não precisa, o que é meu, o que é teu. Eu posso ter um ou outro patrimônio, ó, esse aqui é só meu. Então, eu vou fazer um regime, separação total sobre esse bem, mas o outro vou fazer outra coisa, enfim. E o regime da comunhão universal de bens. Esse regime da comunhão universal de bens, ele leva para o matrimônio, leva para o casal, os bens anteriores e posteriores ao casamento. Então, ali eu estou pactuando que tudo que eu tinha e tudo que eu adquiri agora é nosso. Deixa de ser meu e passa a ser nosso. Né? Isso em qualquer situação. Por exemplo, assim, na comunhão parcial de bens, aquele primeiro que eu falei, que é o regime que as pessoas entendem como legal, eu posso receber uma doação ou uma herança depois de casado. Essa herança ou essa doação são minhas. Por quê? Porque elas pré-existem ao meu casamento. Então, esses são os efeitos dos regimes que eu escolher para o casamento. Quando eu falo em casamento e em separação, em dissolução do casamento. Porque as pessoas, e eu explico isso muito bem, com clareza, para as pessoas que buscam casar. Os regimes patrimoniais, eles têm dois efeitos, né? Eles têm o efeito do casamento, que é aquele quando eu caso, quando eu dissolvo, isso é o efeito do casamento. Mas eles também têm os efeitos sucessórios. O efeito sucessório é aquele que acontece quando uma das partes morre. Se ela morrer e nós casamos pelo regime da comunhão universal de bens, metade é dela, metade é meu. Né? Então, isso aí já está pacificado. Na separação total e na comunhão parcial de bens, isso muda um pouco de figura. Porque se um dos dois vier a morrer, o outro, além de meeiro daquilo que nós adquirimos, ele passa a ser herdeiro daquilo que eu já tinha. Né? Então, quando a gente vai casar, isso não é só no casamento, hein, Miguel? Na união estável também. Uhum. Quando um de nós morrer, o regime se converte, eu passo a ser herdeira ou herdeiro, junto com os herdeiros que são considerados também necessários, que são filhos, e se o casal não tiver filhos, os pais, se houver pais sobreviventes. Então, essas questões todas, assim, que parecem bastante complexas para a gente entender, elas são bem claras. E tu já entra no casamento sabendo o que tu vais fazer. Então, o que é importante que as pessoas saibam? Esse momento é um momento de solenidade. Eu digo solenidade porque é um ato solene, né? O casamento em si, a cerimônia. E aquele momento lá, ele envolve muito mais do que essas questões patrimoniais, né? Mas essas questões patrimoniais, elas são definidas no momento que a pessoa vem fazer a habilitação aqui no cartório. Nós esclarecemos, eu tenho que desenhar muitas vezes, porque é muito complexo tu ouvir, sabe, o que ela está falando, né? Tu ouvir isso então eu fico, é muito claro para que as pessoas saibam depois o que pode, o que vai acontecer com o seu patrimônio. Elas já sabem o que vai acontecer. Certo. Na cerimônia. Margot, quem não formaliza isso junto a você aí e tem uma união estável, juridicamente como é que fica no caso de uma dissolução dessa união? Qual é o regime que se entende como aqueles que eles tenham adotado? Como é que se define daí essa questão se ela não está definida legalmente? Ótima pergunta, Miguel, e ela é muito relevante. A união estável, eu sempre digo, se eu vivo com uma pessoa, automaticamente eu já vivo em união estável. Pode ser, depende do ânimo da pessoa. Mas o que ela traz? Quando eu formalizo ela através de uma escritura pública ou de um escrito particular, eu estou celebrando um contrato entre eu e outra pessoa. Então, é um negócio entre as partes. O mundo não sabe disso. Porém, ela traz também esses impactos patrimoniais. Se eu não definir nada em relação ao meu patrimônio e a outra parte também, automaticamente sobre ela se aplica o regime da comunhão parcial de bens. Certo. Então, quando tu vive em união estável, tu não fez nada, tu não formalizou,
e tu prova que tu estavas em união estável com uma pessoa, o regime de bens automaticamente é o da comunhão parcial e traz todos aqueles efeitos que eu já falei. Agora, eu posso sim ir ali no tabelionato, firmar uma escritura pública de união estável e ali definir o que eu quero para o patrimônio. Aí entra pelo regime da comunhão parcial, ou separação total, ou comunhão universal de bens. Tudo Perfeito. isso eu também vou ter que definir ali. E na dissolução, se houver algum litígio, ele terá que ser resolvido lá no ambiente do judiciário, né? Ou se eu tiver filhos menores. Bem, isto posto, a gente viu o casamento de uma forma mais comum, mais rotineira de acontecer. Mas nessa parceria que vocês fazem aí, tanto a municipalidade quanto você, nós temos o chamado casamento coletivo, que está por acontecer agora no mês de maio. Qual é a diferença de um casamento único, unitário, e um casamento coletivo, Margot? Apenas a quantidade de casais, né? Porque ele acontece, o casamento coletivo, ele é celebrado com as mesmas regras. A habilitação ela é feita casal por casal, né? A preparação dos papéis, que a gente chama, é feita casal por casal, e só o ato solene, que também é feito por casal, porque naquele momento da cerimônia entra um casal, o juiz de paz faz a indagação, né, se aceitam casar-se, né, receber um ao outro, e aquelas pessoas vão assinar a ata que está ali. Então, ele é coletivo porque as pessoas se reúnem ali no mesmo ambiente para casar no mesmo dia, com as suas próprias testemunhas, né? Então, não tem diferença nenhuma, salvo por isso, né? Salvo porque é com mais casais. É uma cerimônia que eu considero muito bonita. E no caso desse casamento, dos casamentos coletivos que têm acontecido aqui em Tupãnciretã e dos quais a gente tem participado assim, nessa preparação e no ato, ele é totalmente gratuito. Ele não onera os casais, ele não onera o Estado, porque eventualmente poderia ser ressarcido, mas não é. Ele é igual assim, pessoalmente falando, ele é um momento em que eu procuro levar, assim, nós aqui do cartório, né? Nós procuramos levar para a nossa comunidade essa oportunidade de formalizar a sua relação, de ter um documento que tranquilize ela, o registro é para sempre, ou até que se dissolva de uma ou outra forma o casamento. Então, é uma forma, assim, de valorizar a nossa comunidade. Eu já vi muito disso lá no início, mas é para pessoas que são pobres. Não, gente. Às vezes o casamento ele não pode não ser tão caro assim. Mas a pessoa está sempre colocando ele em stand-by porque há, assim, prioridades financeiras que ela precisa atender. E a hipossuficiência, eu prefiro usar essa expressão do que a expressão pobreza. A hipossuficiência é uma coisa que nem sempre ela pode ser superada. E aí a gente vai deixando para depois isso aí, que é muito importante, mesmo que a pessoa seja hipossuficiente ou pobre, como a gente costuma dizer, ela é importante para o mundo jurídico. Então, e as relações dela são importantes para o mundo jurídico, para a sociedade, para as nossas estatísticas sociais. É importante o casamento. E aí é importante que ela também tenha essa oportunidade de fazê-lo com as mesmas orientações de qualquer outro casamento, de qualquer outra união que nós celebremos. Ela é importante. Por quê? Porque todos somos, né? Todos participantes, somos entes dessa sociedade, todos nós temos importância e os entes públicos precisam saber, além de eu ter nascido, eu estou casada, ou estou casado, ou vivo em união estável. Essa é a importância do casamento. Fora isso, não tem diferença nenhuma. Perfeito, quer dizer, é gratuito nos custos que teria junto ao cartório, junto ao poder público, né? E em alguns momentos também, em alguns anos, havia até um auxílio da municipalidade na questão de vestimentas, de um evento. Isso. Né? O município investe ali na decoração, essas coisas. Isso também acontece ainda, Margot? Vai acontecer. Hoje eu estou aqui falando sozinha, em face do cartório,
mas eu, assim, é certo que a gente deverá trazer outras informações, assim, mas o modelo do casamento coletivo, ele vai envolver a prefeitura, né? Nós fazemos só a parte jurídica. Na questão de disponibilização de vestuário para o dia, né? A Casa de Cultura, bênçãos assim cristãs, né, para as pessoas, bênçãos religiosas assim para os casais. Enfim, é um casamento. Tu sabe que eu acho assim muito bacana, porque as pessoas chegam emocionadas. Aquela casa de cultura, ela fica assim repleta de um sentimento assim positivo, porque ali ninguém está indo obrigado, né? Ninguém está indo no casal obrigado. Sim. E as pessoas assistentes, assim, na plateia, todas, cada um para o casal, mas enfim, para todos também, acaba que todos os casais recebem aquele afeto, aquela afetividade da assistência, da plateia, que está lá para assistir algum amigo próximo, algum parente casar, mas que se envolve naquele sentimento coletivo. Acho que esse é um momento, assim, muito emocionante. Ele é bastante. Ele comove a gente, porque a gente. Eu olho para aqueles rostinhos, assim, nossa, quanta esperança e como é bom isso, né? E nós já tivemos, nós temos alguns aspectos bastante peculiares Hum, também, né? Houve uma época, em dois casamentos, para vocês verem, para te ver como é bom casar, Miguel. hum. O casal contraiu matrimônio num ano coletivo, no casamento coletivo. Naquele mesmo ano, o casal divorciou-se. E no ano seguinte casou de novo. Tá certo. Com a mesma pessoa. Então, assim, ó, isso é para demonstrar que casar ou conviver, a facilidade em dissolver, contrair ou dissolver aquela união é a mesma. Né? Hoje em dia, nós podemos nos divorciar assim, em questão de 2 horas. Se não houver litígio, se não houver filhos menores, enfim, incapazes, a coisa é bem fácil. E afora isso, Miguel, eu sempre lembro as pessoas ah, para que é casamento? Olha, o casamento é bacana, assim, e o nosso Código Civil, além de prever todas aquelas formalidades, ele também deu previsão para as questões que nós consideramos de ordem interna, né? O artigo 1566, ele fala dos deveres do casamento: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. E aí, quando a gente vai definir cada um desses incisos deste artigo, que eu acho tão bonito, a gente fala lá em fidelidade recíproca, que não é necessariamente aquela fidelidade corporal, corpórea, né? A infidelidade, hoje em dia, ela se traduz de várias formas, né? A infidelidade virtual, a inseminação artificial, heteróloga, sem o consentimento do cônjuge, né? Quando eu estou casada com alguém e quero engravidar, né? Para que eu engravide, por inseminação, isso é um exemplo apenas, né, Miguel, só para Uhum. ilustrar. Eu Sim. preciso perguntar para o meu cônjuge, né? Ah, então eu não vou casar, porque se eu precisar pedir tudo para ele, assim, aquela coisa que ela fala, né? Não, em qualquer situação, mas eu estou falando do artigo 1566. Esse artigo, entre alguns impactos jurídicos, tem esse. Então, a fidelidade hoje, ela tem vários conceitos embutidos no quesito fidelidade. A vida em comum, eu preciso morar então com a mesma pessoa? Não, eu preciso ter um domicílio, eu preciso ter uma convivência com aquela pessoa, isso aí é vida em comum. A mútua assistência é moral, afetiva, patrimonial, enfim, sexual, espiritual, pelos princípios da função social da família, né? O sustento, a guarda e a educação dos filhos, isso nem se fala. Isso o casamento traz isso aí também quando nós estamos formando com ele uma família. E o respeito e considerações mútuas, esse é bacana porque ele quase que resume todos os anteriores, né? Que havendo alguma divergência, qualquer dos cônjuges pode sim recorrer ao judiciário para resolver essas
divergências. Eu quero que meu filho viaje para os Estados Unidos para lá estudar. Meu marido não quer. Mas aquilo vai ser importante para o meu filho. E aí forma-se uma discordância que pode ser resolvida lá. Vai acabar com o casamento? Depende. Não vai terminar com o casamento, mas pode ser resolvido em outra esfera. Enfim, essas são as questões. Voltando para o casamento coletivo, o prazo para encaminhar os papéis foi sexta-feira passada. Dia Mas 15. ainda é possível essa semana as pessoas tendo seus documentos, né, virem aqui. Quem é que pode se casar? Viúvos, divorciados, os solteiros que sejam maiores, né, ou solteiros que com mais de 16 anos, com autorização dos pais, né? Essas pessoas virão aqui com os documentos que nós vamos pedir, identidade, as certidões, alguns dados dos seus pais, e ainda podem encaminhar, porque o casamento acontece dia 28 de maio, então ainda há tempo essa semana, se mais pessoas desejarem. E aí, quando eu digo pessoas, Miguel, eu também estou falando, porque isso é o que nós estamos enfrentando, não por ser algo anômalo ou qualquer coisa assim, mas é importante que as pessoas se sintam acolhidas pelas novas modalidades que o mundo jurídico apresentou para elas, né? Então, o casamento hoje, lá na Constituição, fala em união entre um homem e uma mulher. Mas o Conselho Nacional de Justiça e o STF contemplaram também as uniões homoafetivas, que devem ser consideradas, que devem ter amparo jurídico e que devem ter, principalmente, acima de tudo, o respeito e o reconhecimento de todos nós. Então, essas pessoas também têm seus acolhimentos sem o menor constrangimento. Isso é muito importante, porque as regras são as mesmas. São as mesmas do casamento para quaisquer tipo deles. Perfeito. Margot, quero novamente agradecer. Primeiro, parabenizá-la por essa parceria que você faz com o Poder Público já há muitos anos e realiza o casamento coletivo aqui em Tupã-Siretã. E, é claro, pela sua disponibilidade em nos ampliar essa informação, tornando-a mais acessível à nossa audiência que está nos acompanhando nesse momento aqui no programa Variedades. E, é claro, desejar aí sucesso nesse evento. Ficamos à disposição, mais próximo da data, podemos reforçar esse evento também, salientando que o prazo já se encerrou, mas vocês ainda têm uma possibilidade de, durante essa semana, as pessoas que quiserem formalizar a sua união comparecerem até o cartório aí, fazerem todo o processo, né? Eu não sei se eles têm que ir no cartório ou na secretaria da prefeitura, Margot, qual é o local? Nós temos falado para ir na Secretaria de Cultura, mas se chegar um casal aqui e disser, olha, eu desejo, aí nós orientamos, né? E já encaminhamos para a prefeitura, para que a prefeitura também se organize, né, com mais casais. Isso vai ser bem tranquilo, até porque no dia da cerimônia algumas noivas assim gostam de se casar com vestido de noiva, e isso é factível, a prefeitura disponibiliza isso também, mas isso não é condição para o casamento, né? Não é condição, então não há necessidade assim de maiores preocupações. Perfeito. Margot, novamente muito obrigado pela sua gentileza, um forte abraço, desejo tudo de bom para você e a gente, claro, lhe espera em outras oportunidades ouvindo informações nesse aspecto, hoje, nessa questão do casamento coletivo, mas outras informações que porventura possa nos trazer, ficamos aqui sempre à disposição. Mais algum detalhe, senão as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes, Margot? Obrigada, Miguel. Eu concordo contigo, eu costumo dizer que 80% a 90% das situações que passam pelo judiciário, elas pré-existem a partir dos registros públicos, né? Então, o direito de família, ele tá concentrado aqui. Desde que nasce uma criança e vem a registro, já nasce, então, o direito de família, enfim. Eu já estou gerando efeitos jurídicos e nós temos... Concordo contigo quando tu falaste, nós temos muita coisa para dizer. Hoje em dia, o mundo está mudando assim com tamanha velocidade, o nosso Brasil é incrível na geração de novos fatos, assim, e fatos que requerem amparo jurídico, que as coisas terminam aqui sendo armazenadas ou resolvidas até aqui no
no cartório. Então, nós estamos à disposição, os cartórios hoje são modernos, têm um aparato assim, tecnológico para te permitir, por exemplo, Miguel, que tu reconheça a firma da tua assinatura sem sair da sala do estúdio da rádio. Tu pode comprar, vender ali do teu estúdio, acessando a central do e-notariado, tu não precisa ir ao tabelionato. É bom a gente conhecer as pessoas que estão lá na titularidade das serventias, mas tu não precisa quase sair do teu ambiente de trabalho, do teu lar, para acessar o cartório, e lá tu pode ter a certeza que dentro de um registro imobiliário, dentro de um registro civil e de pessoas jurídicas como é o nosso, ali estão arquivados os teus interesses. E a gente zela por eles com muita propriedade, com um concurso, com uma formação jurídica e com informações também para prestar para a sociedade. Muito obrigada pelo teu espaço, parabéns mais uma vez, e a gente está sempre conectado nas notícias que vocês mandam por todos os canais de Tupanciretã. Bom dia para vocês. Igualmente, Margot, obrigado pela gentileza, uma querida amiga e uma pessoa que tem um carinho muito grande pelo trabalho que ela faz, é titular do nosso cartório de registro civil aqui no Tupanciretã e, sem dúvida, empenhada em trazer um bom serviço à sua comunidade, a comunidade dela, a nossa comunidade. Ela está disponível e nos traz essas informações nesta manhã de segunda-feira.